Minha noiva anunciou, do nada, meu passado é proibido. Você não tem permissão para fazer perguntas. Eu respondi apenas, entendido. E, a partir daquele dia, parei de compartilhar meu presente e meu futuro com ela também. O pânico dela, quando percebeu que um relacionamento de mão única não funciona, foi algo que eu jamais imaginaria presenciar. Não esquece de curtir e se inscrever para acompanhar tudo que vem por aí. Bora pro vídeo. Eu, homem de 31 anos, estou com minha noiva, 29, há 3 anos. Ficamos noivos há 8 meses e planejávamos o casamento para a próxima primavera. Até umas 6 semanas atrás, eu realmente acreditava que estava prestes a me casar com minha melhor amiga. Nós falávamos sobre tudo, absolutamente tudo. Metas de carreira, traumas de família, histórias constrangedoras da época da faculdade, tudo mesmo. Então, o que aconteceu há 6 semanas? Eu fiz uma pergunta. Uma pergunta totalmente normal. Estávamos vendo fotos antigas para montar o slideshow do casamento que a mãe dela queria preparar. Ela estava rindo das lembranças da irmandade da faculdade, até que apareceu uma foto dela com um cara. O braço dele estava sobre os ombros dela, os dois sorrindo. Apontei para a foto e perguntei, quem é esse? A mudança foi imediata, como se alguém tivesse apertado um botão. Ninguém. Ok, mas era um ex? Um amigo? Ela fechou o álbum com força. Bateu mesmo. Eu não quero falar sobre meus relacionamentos do passado. Aliás, eu já queria dizer isso há um tempo, meu passado está fora de limite. Você não pode me perguntar nada sobre isso. Fiquei olhando para ela sem entender. Nós já havíamos falado sobre ex-namorados antes. Eu sabia do namorado da faculdade, do rolo depois disso, da história com um músico. Ela sabia das minhas 2 ex mais sérias. Nunca existiu nenhum território proibido entre nós. Desde quando isso? Perguntei. Desde agora. Estou estabelecendo um limite, você precisa respeitar. Olha, eu não sou controlador. Não preciso fazer investigação de ninguém. Mas aquilo estava estranho. Estranho de verdade. Íamos nos casar. Já tínhamos dividido praticamente nossas vidas inteiras. E agora parecia, assim do nada, um cofre que eu não podia abrir? Tentei conversar com calma. Você pode me explicar o motivo? Aconteceu algo que você não quer falar ainda? Posso te dar tempo, se for isso. Não é sobre tempo, é sobre limites. Meu passado é meu. Ele não afeta a gente, você precisa aceitar isso ou teremos um problema. O ultimato. Aceitar silêncio total sobre toda a história dela, ou enfrentar um problema. Então tá, eu aceitei. Mas limites funcionam dos dois lados. Respondi, entendido. Vou respeitar completamente. Ela ficou satisfeita, aliviada até, como se tivesse vencido alguma disputa. Mal sabia ela o que tinha acabado de concordar. Nos dias seguintes, comecei a aplicar meus próprios limites. Nada dramático, nem muito chamativo. Eu simplesmente parei de compartilhar. Ela perguntava o que eu ia fazer no fim de semana com meus amigos. Ah, só umas coisas. Perguntava sobre uma reunião de trabalho que durou 1 hora. Coisas do trabalho. Perguntava o que minha mãe tinha me dito ao telefone. Coisas de família. No começo, ela nem percebeu. Quando percebeu, ficou irritada. Por que você está sendo tão vago? Não estou sendo vago. Só estou guardando algumas coisas para mim, igual você faz com o seu passado. Isso é diferente. Como exatamente? Ela abriu a boca, não soube responder e se calou. Porque não existe resposta. Ou a gente compartilha, ou não compartilha. Não dá para exigir acesso ao presente e ao futuro de alguém enquanto tranca o seu próprio passado. Isso foi há 3 semanas. E as coisas só pioraram. Atualização 1, 2 semanas depois. O silêncio entre nós virou uma disputa muda. Toda vez que ela perguntava sobre meus planos, conversas ou pensamentos, eu devolvia do mesmo jeito que ela devolveu para mim naquele dia. Educado, mas vazio. O que sua irmã queria quando ligou? Coisas de irmã. O que era aquele e-mail? Coisas do trabalho. Onde você vai sábado? Sair. Ela estava enlouquecendo. E eu admito, uma parte de mim achou aquilo satisfatório. Mas não era vingança.
Era para mostrar o que ela realmente estava pedindo quando me deu aquele ultimato, um relacionamento onde só um dos lados tem acesso às informações do outro. Depois de uma semana, ela tentou outro caminho, emoção. Sinto que estamos desconectados, que você está se afastando de mim. Não estou me afastando, só estou respeitando limites. Igual você disse que era importante. Ela odiou ouvir isso. No dia seguinte, veio a raiva. Você está sendo passivo-agressivo. Não, só estou sendo reservado. Isso é ridículo. Você pergunta, eu respondo. Coisas, sair, trabalho. As mesmas respostas que você acha totalmente aceitáveis quando se trata do seu passado. Mas no meu presente você quer detalhes. Isso é diferente. Você continua dizendo isso, e eu continuo aguardando a explicação. Ela abriu a boca, não falou nada, virou as costas e saiu. E então veio a intervenção da família. A mãe dela me ligou. Sempre me dei bem com ela. É uma mulher gentil, só um pouco controladora às vezes. Mas essa ligação não teve nada de gentil. Minha filha disse que você está distante e frio. A mãe dela estava muito incomodada. Eu disse que apenas estava respeitando os limites que a própria filha havia estabelecido. Imaginei que isso valia para os dois lados. Do que você está falando? Ela perguntou. Expliquei. Sua filha disse que o passado dela é proibido. Então eu tornei meu presente proibido também. Me parece justo. Silêncio. Um silêncio longo. Depois veio. Isso é extremamente imaturo, ela é sua noiva. Ela merece saber o que está acontecendo na sua vida. E eu sou o noivo dela. Não mereço mesmo? Se o passado dela não tem relevância para o futuro que vamos construir, então meu presente também não deve ter. Você está distorcendo as coisas. Uma mulher tem direito à privacidade sobre relacionamentos antigos. E um homem não tem direito à privacidade sobre sua vida atual? Interessante esse padrão duplo aí. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você disse. E encerrei. Eu respeito sua filha. Há respeito suficiente para oferecer exatamente o que ela pediu. Se ela quisesse transparência, teria transparência. Ela quis muros, então agora ela tem muros. A mãe dela me chamou de infantil, disse que eu estava punindo a filha dela por estabelecer um limite simples, e desligou na minha cara. Maravilha, ótima conversa. Essa mesma energia voltou para casa naquela noite. Minha noiva entrou furiosa. Você contou para minha mãe nossos problemas? Ela me ligou. Eu deveria ter mentido. Você me fez parecer irracional. Eu ri, genuinamente. Você está sendo irracional. Quero um casamento onde eu revejo minha vida inteira com você, mas você não divide nada da sua? Isso não é parceria. Ela começou a chorar. Por que você não pode simplesmente deixar isso pra lá? Por que não pode confiar em mim? Eu confiava, por 3 anos. Até você dizer que eu não posso perguntar nada sobre a sua própria vida. E agora você está irritada porque estou agindo do mesmo jeito. Você não pode ter as duas coisas. Ela dormiu no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, vi o celular dela vibrando no balcão enquanto ela tomava banho. Não estava fuçando. A tela acendeu e vi a notificação. Um número salvo como não atender. Não li a mensagem, não toquei no celular. Mas anotei mentalmente. Quem salva alguém como não atender mas não bloqueia? Mais tarde, a irmã dela apareceu sem avisar. Entrou como se morasse ali. Precisamos conversar. Precisamos mesmo? Você está sendo ridículo, ela tem direito à privacidade. Concordo. E eu tenho direito à minha. Não é a mesma coisa. Repete isso quantas vezes quiser, não vai virar verdade. A irmã dela literalmente bateu o pé no chão, um chilique completo. Ela só está se protegendo. Ela já foi machucada antes, você deveria ser um porto seguro para ela. E isso significa o quê? Ela pode esconder o que quiser de mim pelo tempo que quiser, mas eu devo ser completamente aberto. Isso não é segurança. Isso é controle. Homem típico. Sempre fazendo tudo girar em torno de si. Isto aqui é sobre mim. Sobre eu ser tratado como parceiro igual ou não. Se isso me faz homem típico, paciência. Ela tentou usar culpa. Ela está chorando toda a noite. É isso que você quer? Fazer ela sofrer?
O que eu quero é um relacionamento mútuo. Casar com alguém que acha que eu mereço o mesmo respeito que ela exige. Se ela não consegue lidar com isso, talvez não devêssemos casar. E isso acertou em cheio. O rosto da irmã ficou pálido. Você cancelaria o casamento por causa disso? Eu cancelaria por causa do princípio disso. Ela foi embora. 2 horas depois, minha noiva voltou para casa com o rosto inchado de chorar. Minha irmã disse que você está pensando em cancelar o casamento. Estou pensando se devo me casar com alguém que acha que eu mereço menos honestidade do que ela mesma exige. Eu não estou escondendo nada ruim. Então por que esconder? Silêncio. Um daqueles silêncios que doem. Tem coisas no meu passado que são complicadas. Coisas das quais eu não me orgulho. Eu só não queria que isso mudasse como você me vê. Agora sim, um mínimo de sinceridade. Finalmente alguma fresta. Que coisas? Eu não posso te contar. E voltamos direto pro início. Então eu não posso me casar com você. Não assim. Peguei minhas coisas. Vou ficar na casa do meu irmão por alguns dias. Acho que precisamos de espaço para entender o que realmente queremos. Ela segurou meu braço. Por favor, não vá embora. Eu te amo. Eu também te amo. Mas amor não basta quando a confiança só funciona para um lado. Decide o que importa mais, manter segredos ou manter a mim. Você não pode ter os dois. Atualização 2. A verdade começa a aparecer. Fiquei na casa do meu irmão por 4 dias. Ele foi direto, como sempre, do jeito que eu precisava. Ou ela está escondendo algo grande, ou tem problemas sérios de controle. Os dois são péssimos. Eu sei. E qual é o plano? Esperar. Ver se ela escolhe transparência ou segredo. Se ela escolher o segredo, então eu me salvei de um casamento construído na areia. Durante esses 4 dias, meu celular virou um caos. Mensagens dela. Chamadas. Mensagens da mãe. Ligações da irmã. Ignorei tudo. Até amigas dela passaram a mandar mensagem nas redes, dizendo que eu estava sendo cruel. Uma delas até disse que eu estava abusando emocionalmente por me afastar. Aquilo me fez rir alto. Segundo elas, eu pedir honestidade mútua básica era abuso. Mas ela exigir acesso total à minha vida enquanto escondia a dela, era o que exatamente? No 3º dia longe de casa, algo interessante aconteceu. Um amigo meu trabalha num bar no centro. Ele me mandou mensagem. Cara, não quero causar problema, mas sua noiva esteve aqui ontem com um cara. Estavam bem próximos. Só achei que você devia saber. Meu estômago afundou. Perguntei se ele podia descrever o sujeito. Alto, cabelo escuro, parecia ter dinheiro. Eles estavam discutindo, mas depois ela chorou e ele segurou na mão dela. Agradeci e fiquei processando aquilo. Ela podia ter se encontrado com qualquer pessoa. Podia ser inocente. Mas somando isso ao não atender no celular e a súbita barreira sobre o passado. Sim, o cenário estava se formando. No 4º dia, ela apareceu na casa do meu irmão. Por favor, volta para casa. Eu vou te explicar tudo. Só, preciso que você prometa que não vai me deixar. Eu não posso prometer nada até saber o que estou prometendo aceitar. Ela respirou fundo. Existe alguém do meu passado. Alguém com quem me envolvi por muito tempo. Mais tempo do que eu te contei. Esperei. Não era exatamente um relacionamento. Ele era casado. E ali estava o conteúdo do cofre. Por quanto tempo? 4 anos. Entre idas e vindas. Acabou antes de eu te conhecer, eu juro. 4 anos como amante de alguém. Não uma aventura, não um erro. 4 anos de decisões conscientes. 4 anos mentindo para uma esposa que provavelmente passava a noite se perguntando por que o marido estava distante. Ele é um número salvo como não atender no seu celular. O rosto dela perdeu toda a cor. Como você? Não importa. É ele? Sim. Mas deixei salvo assim para me lembrar de não atender, era tipo um alerta. Um alerta que você aparentemente ignorou 3 noites atrás. Foi diferente. Ele mandou mensagem primeiro. Ele está se divorciando, queria me dizer pessoalmente que se arrepende de ter escolhido a esposa em vez de mim.
E você achou que, já que nós estávamos no meio de uma crise sobre confiança, seria o momento perfeito para encontrar seu ex-amante casado num bar. Eu não pensei assim. Exatamente, você não pensou. Senti algo romper dentro de mim. Não foi meu coração. Foi o último fio de confiança que eu ainda segurava. Então sua resposta aos nossos problemas foi correr para o seu ex-amante agora que ele está disponível? Eu disse não a ele. Disse que estava noiva e feliz. Você estava? Feliz. Ela não conseguiu responder. Eu precisava saber a verdade. Preciso que você seja completamente honesta. Você falou com ele depois que começamos a namorar? A pausa respondeu tudo. Só algumas vezes, nada impróprio. Só colocando a conversa em dia. 3 anos. 3 anos conversando com esse cara enquanto construíamos uma vida juntos. Quero meu anel de volta. O quê? O anel de noivado. Quero de volta. Você não pode simplesmente. Posso, e estou fazendo. Acabou. Ela desabou. Chorando, implorando, prometendo bloquear ele, jurando que significava nada. Vou apagar o número agora, olha. Ela pegou o celular. Viu? Apaguei, acabou. Ele se foi. Esse não é mais o ponto. Então qual é? O erro durou 4 anos. Depois continuou por mais 3 pelas minhas costas. E você se encontrou com ele enquanto estávamos numa crise. E o pior, achou que podia exigir total transparência de mim enquanto escondia tudo isso. Esse é o ponto. Eu ia te contar. Um dia. Quando? Depois do casamento? Depois dos filhos? Em que momento você achou apropriado mencionar que passou anos sendo amante de um homem casado e nunca cortou contato? Ela não tinha resposta. Deixei ela terminar de chorar, porque não sou cruel. Mas minha decisão já estava tomada. No dia seguinte, voltei ao nosso apartamento enquanto ela estava no trabalho. Guardei minhas coisas, apenas o que era meu ou o que eu havia comprado. Deixei o que era dela exatamente como estava. Não queria machucar ninguém, só encerrar tudo com clareza. Coloquei o anel de noivado no balcão da cozinha. Tecnicamente, eu poderia ter ficado com ele, a lei estaria do meu lado, já que o noivado acabou por causa das ações dela. Mas eu não queria. Não queria nada que lembrasse o que eu achei que a gente tinha. Os áudios que vieram depois foram um espetáculo à parte. Raiva. Depois tristeza. Depois súplica. A mãe dela me chamou de monstro. A irmã disse que eu ia me arrepender. O pai dela, que eu até respeitava, deixou um recado dizendo que estava decepcionado e que homens de verdade não fogem de situações complicadas. Homens de verdade também não se casam com alguém que mantém contato secreto com um homem casado. Mas enfim, eu era o problema. O melhor de todos foi o segundo recado da mãe. Você vai apodrecer sozinho. Nenhuma mulher vai tolerar suas expectativas irreais. Minhas expectativas? Honestidade. Apenas isso. Se isso é irrealista, então o nível realmente está enterrado no subsolo. Eu não respondi nenhuma das mensagens. Atualização final, 6 meses depois. Agora, 6 meses depois, aqui vai a atualização final. Eu nem ia postar de novo, mas tanta gente pediu um desfecho que resolvi escrever. O término foi caótico. Ela tentou ficar com algumas das minhas coisas e depois disse que eu havia levado itens que eram dela. Felizmente, eu não nasci ontem, tirei fotos de tudo que coloquei nas caixas, com data e hora registradas. O advogado dela, sim, ela contratou um advogado, recuou assim que viu a documentação. O contrato do apartamento estava no nome de nós dois. Eu poderia ter brigado, mas queria paz, não guerra. Paguei a multa de encerramento antecipado, aceitei o impacto no meu crédito e segui em frente. Às vezes, um corte limpo custa mais agora, mas economiza muito lá na frente. Por cerca de 2 meses, houve uma campanha de difamação. As amigas dela postando frases vagas sobre homens tóxicos e manipulação emocional. A mãe dela dizendo para a família inteira que eu havia abandonado a filha às vésperas do casamento porque eu não aguentava uma mulher forte. A ironia disso era quase palpável. Tudo o que eu queria era tratamento igual. Eu nunca respondi publicamente, nunca mencionei nomes. Só contei a verdade para amigos em comum quando eles me perguntaram diretamente. A maioria acabou perguntando:
E quando ouviram a história completa, a maré virou, não de forma dramática, isso não é um filme, mas o suficiente para que eu deixasse de ser o vilão no imaginário coletivo. Algumas amigas dela até pediram desculpas em privado pelas indiretas. Uma delas disse: "Eu só ouvi o lado dela, nossa, eu também teria ido embora." As despesas do casamento foram um pesadelo. Depósito do local, 3.000, não reembolsável. Fotógrafo, 1.500, perdidos. A família dela pagou a maior parte e exigiu que eu ressarcisse tudo. Consultei um advogado para ter certeza. A resposta dele: "Vocês não são casados. Você não deve nada. Diga para eles superarem." E foi exatamente o que fiz, com educação, claro. A mãe dela me enviou uma carta de 4 páginas dizendo que eu destruí a vida da filha dela e arruinei a família financeiramente. Guardei a carta, não porque eu ligue para a opinião dela, mas porque, se algum dia tentarem me acionar na justiça, quero ter provas do assédio. Sobre o homem casado com quem ela se envolveu, o divórcio dele virou um desastre. A esposa já desconfiava da minha ex fazia anos. Durante o processo, contratou um investigador particular. O cara encontrou provas suficientes para destruir qualquer chance dele de conseguir sair por cima. Descobriram que ele usou o cartão de crédito conjunto para comprar presentes para minha ex durante o caso, hotéis também. O advogado da esposa se divertiu com isso. Como eu sei disso? A própria ex-esposa dele entrou em contato comigo. Não por vingança, nem para criarmos laços de sofrimento compartilhado. Ela encontrou mensagens antigas da minha ex mencionando meu nome e quis confirmar se eu não era o homem com quem o marido dela estava preocupado. Pelo visto, houve ciúmes quando minha ex seguiu em frente comigo. Conversamos por quase 1 hora. Foi surreal, mas esclarecedor. A mulher viveu mais de 10 anos com alguém que a traiu por 4. Comparado ao que ela passou, meus 3 anos pareciam um arranhão. Perguntei se minha ex e o ex dela estavam juntos agora. Ela riu, uma risada amarga. Por uns 2 meses. Ele se mudou rápido para a casa dela. Ela ficou nas nuvens, finalmente tinha ele só para ela. Até que ele começou a trabalhar até tarde de novo. Achei mensagens dele com uma moça do escritório. Leopardos não mudam as manchas, né? Minha ex não viu isso chegando? Talvez tenha se enganado achando que era especial. Que ele traiu a esposa com ela, mas jamais a trairia. Erro clássico. Então, no fim, ela conseguiu o que mais queria, o homem indisponível finalmente disponível. E descobriu que homens que traem com você, traem você também. A vida às vezes escreve a poesia sozinha. O último rumor que ouvi é que ela voltou a morar com os pais. O apartamento em que vivia com ele estava no nome dele. E quando tudo desmoronou, ele não foi exatamente generoso com o prazo para ela sair. Ela queimou pontes com quase todas as amigas que ficaram do meu lado. E as que continuaram próximas estão esgotadas depois de 3 anos de drama. Eu sinto pena dela? Um pouco. Ela é humana, fez escolhas horríveis e agora está enfrentando as consequências. Mas me sinto responsável por ajudá-la? Não. E isso deixou de ser meu papel no momento em que ela escolheu segredos em vez de parceria. Quanto a mim, estou bem. As questões de confiança ficaram reais. Seria mentira dizer o contrário. Hoje questiono mais, penso 2 vezes, me pergunto o que posso estar deixando passar. Mas também estou muito mais claro sobre o que quero. Alguém que veja a transparência como um presente, não uma ameaça. Alguém que entenda que intimidade real significa conhecer os lados feios, não só os destaques bonitos. Meu irmão me perguntou recentemente se eu me arrependo da forma como lidei com tudo. De ter espelhado a atitude dela, de ter parado de compartilhar meu presente. Não. Respondi. Porque funcionou. Mostrou exatamente quem ela era. Se eu tivesse simplesmente aceitado o limite imposto, nós teríamos nos casado. Eu acabaria descobrindo a verdade de qualquer jeito. Talvez depois de ter filhos, depois de assinar uma hipoteca, depois de anos construindo algo em cima de uma base rachada. Ela apenas me mostrou a saída cedo demais. Eu só precisei ser teimoso o suficiente para enxergar. Meu irmão levantou a cerveja. A teimosia. A autoestima corrigi. Quase a mesma coisa às vezes ele brincou. Para quem pediu conselhos, eu não sei se minha forma de lidar funcionaria para todo mundo. Alguns limites são legítimos e saudáveis, nem tudo precisa ser compartilhado.
Mas quando alguém exige acesso total à sua vida enquanto recusa dar o mesmo, aquilo não é limite. É muro. E muros não cabem em parcerias. Confie no seu instinto. Devolva a mesma energia. E não tenha medo de se afastar de qualquer pessoa que ache que merece mais de você do que você merece dela. É isso. Fim da história. Obrigado a todos que acompanharam. Fiquem bem, pensem com clareza e sejam teimosos quando realmente importa. Paz. Obrigado por assistir. Agora faz o seguinte: curte, se inscreve e comenta sua opinião. Quero saber o que você faria nessa situação.